Você sabe o que é fé? Algumas pessoas têm fé em si mesmo, fé em alguma coisa, e outras até confundem fé com otimismo. Nessa nova série de mensagens, nós queremos responder essa pergunta: o que é fé? Olá, este é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E nessa nova série de mensagens nós queremos responder a pergunta: o que é fé? Você já se fez essa pergunta alguma vez? Em que você tem fé? O que é fé para você? Você vai encontrar muitas pessoas que têm fé em si mesmas, fé em sua capacidade. Nós podemos até chamar de fé na fé. Outros até mesmo chamam ou confundem a fé com apenas estar otimista com a vida, com o mundo, com as conquistas pessoais. Mas o que é fé? Entender o que é fé é muito importante e o seu verdadeiro significado faz toda a diferença. Existe até mesmo aquela ideia de se usar a fé para conquistar alguma coisa. Você já está acostumado a isso, até mesmo na TV ou em outros meios, de pessoas falando de fé para poder te prometer prosperidade, dinheiro, sucesso, usando a fé não de uma maneira piedosa, mas de uma maneira para trazer riqueza para si mesmo. E por que não enganar as pessoas a colocarem sua fé, sua confiança na prosperidade, na conquista ou no dinheiro? Por isso nós queremos encontrar uma resposta bíblica, uma resposta que vem da palavra de Deus para nós. E nós podemos encontrar o que é fé de acordo com o que escreve o autor da palavra. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Fé é confiança, certeza. Uma certeza que não vem daquilo que vemos, mas porque esperamos. Esperamos daquele de quem vem todas as coisas a nós. A fé é uma visão esperançosa de algo que se espera. A fé, ela não está afirmada em conceitos vazios, ideias inúteis ou até mesmo apenas no otimismo. Como diz o próprio autor de Hebreus, está firmada na promessa de Deus, que é a âncora da alma. Para que serve uma âncora? A âncora é para firmar o navio, para que ele não fique flutuando no mar sem destino. Assim, a promessa de Deus, pela fé, nós podemos também estar firmados e não flutuar por ideias vazias ou simplesmente por conceitos de fé que esse mundo tem. Mas podemos estar firmados na promessa de Deus, que é a sua palavra. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti.
Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Existe uma grande confusão entre fé e otimismo. Essas duas palavras que parecem sinônimas, elas indicam coisas bem diferentes. Quando falamos de fé, nós estamos falando da certeza de coisas que se esperam, da convicção de fatos que não se veem. A fé não é meramente acreditar que tudo caminhará bem e que as coisas sairão exatamente como nós esperamos. Fé não é simplesmente dizer vai dar tudo certo e tudo dá certo. A fé tem um fundamento diferente. Ela nos coloca diante de uma posição distinta, a de confiar mesmo que as coisas não caminhem tão bem assim. O pensamento positivo, as boas vibrações ou o otimismo, ele tem uma outra perspectiva. Estar otimista ou ser otimista ou o otimismo tem a ver com acreditar que as coisas caminharão bem e muitas vezes negar a realidade dos fatos doídos da vida e manter-se sempre com a ideia de que tudo no final sairá como nós esperamos. É muito perigoso manter-se atento a essa realidade do otimismo, a fixar o olhar no otimismo e se esquecer do que a fé representa de fato. É muito cuidado fixar o olhar no pensamento positivo e se esquecer que a fé é algo muito mais profundo. Perceba que nós estamos falando de alguém que pensa que tudo vai dar certo. Esse é o otimista. E alguém que, mesmo diante das coisas dando errado, crê que isso tudo possui um propósito maior. Esse é aquele que tem fé. Hoje o nosso programa fala de fé. E essa fé esperançosa, que depositada no lugar certo, nos manterá firmados, mesmo que as dificuldades apareçam. Não foi à toa que no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ao fim do Sermão do Monte, Jesus usou uma história, um tipo de parábola, por assim dizer, para explicar sobre quem crê e quem não crê.
sobre quem tem fé e quem não tem fé. Em Mateus capítulo 7, no verso 24, há uma comparação daquele que ouve as palavras de Cristo e as pratica. E Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. No versículo 26 ele diz: mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Você talvez já tenha ouvido sobre essa história. Um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha e um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Você sabe o fim dessa história? Você sabe o que aconteceu com essas duas casas edificadas? A Bíblia nos conta que transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra ambas as casas. A casa edificada sobre a rocha, ela permaneceu firme. A casa edificada sobre a areia, ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu quero dizer algo muito particular para você no dia de hoje. O pensamento positivo, o otimismo, não é de todo ruim. Pessoas pessimistas muitas vezes se tornam pessoas desagradáveis. Ser uma pessoa otimista é bom. Ser uma pessoa que acredita que as coisas elas sairão bem, elas terminarão bem, é positivo, é algo bom. Mas isso não é fé. Você precisa tomar cuidado. A fé é aquilo que Jesus diz, é aquilo que Jesus afirma ser a casa edificada em alicerce sólido, em firme fundamento. O otimismo, por mais que tenha seus pontos positivos, a pessoa que deposita todas as suas esperanças no mero otimismo, ela corre o risco de edificar a sua vida sobre a areia. É algo mais ou menos como o seguinte: aquele que tem fé, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando os ventos estão soprando de forma terrível contra a casa, mesmo que os rios estejam transbordando, mesmo que seja grande o ímpeto da tempestade, a casa edificada sobre a rocha, as pessoas que têm fé, aqueles que creem, são aqueles que permanecerão mesmo diante das adversidades. Quem tem fé não nega a dificuldade. Quem tem fé não se esconde da dificuldade. Quem tem fé não foge do sofrimento, do obstáculo e da dor. Ele a enfrenta porque tem forças para isso. Ele tem um firme fundamento para isso. Agora, a pessoa que vive fundamentada em otimismos, cuja casa e a estrutura da vida está edificada apenas em pensamentos positivos, geralmente pensa assim: não está chovendo tanto, nem está tão forte assim o vento, tudo vai acabar bem. Essa tempestade passará e tudo voltará ao seu lugar. Isso é muito perigoso, porque nos mostra um fundamento, uma base que não sustenta como deveria. Casa edificada sobre a areia. Os otimismos podem te levar à ruína. Hoje nós temos uma boa oportunidade de refletir no que disse Cristo, nos ensinando que ter fé é ouvir as suas palavras e praticar o que Ele nos ensinou. Fé não é fé em qualquer coisa. Ter fé e ter este sólido alicerce para a vida não é simplesmente dizer que crê, afirmar que acredita. Conheço muitas pessoas que já disseram: eu creio, eu creio, eu creio, mas no final elas tinham apenas o assentimento racional, mental de uma verdade, ou apenas queriam se safar de um perigo qualquer. A fé é depositar todas as nossas esperanças, o fundamento das nossas vidas, a raiz de toda a nossa realidade, aos pés de Jesus Cristo e praticar aquilo que Ele nos ensinou. Muito cuidado com os otimismos baratos,
propagados por teologias, por filosofias e por ideologias que não constituem alicerce sólido para uma vida. Se a sua vida está fundamentada em meros otimismos, eu tenho uma má notícia para você: ela desabará. É casa edificada sobre areia. Mas se você hoje entregar a sua vida a Cristo, e como fazer isso? Crendo que apenas Jesus Cristo pode nos fundamentar para a vida e que a única fé possível nesse mundo, a única fé sólida o suficiente para nos ajudar no momento do sofrimento e da dificuldade é Jesus Cristo. Crendo nisso, você edificará a sua vida em terreno sólido, sobre a rocha, e mesmo com todas as adversidades, você suportará, você resistirá, a sua casa permanecerá firme. Entregue-se a Cristo, coloque sua vida no firme alicerce chamado Jesus Cristo. Pensamento positivo é bom em alguns momentos, mas apenas a fé em Jesus Cristo pode nos manter firmados quando as dificuldades aparecerem. Fé é isso, é crer em Jesus, o nosso grande, firme e poderoso fundamento. E que Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém. Fé, uma visão esperançosa, não é o mesmo que otimismo, como você acabou de ouvir, mas é estar firmado sobre uma rocha. Não é construir a vida sobre a areia, mas sobre um lugar firme, que é Jesus Cristo. Eu quero orar por você que começa a acompanhar essa série de mensagens, ouviu a palavra e talvez está firmando sua fé em lugares que são instáveis, lugares onde você não consegue uma boa fundamentação, talvez até em si mesmo. Você confia muito em si mesmo, muito na sua capacidade, ou confia em outras coisas que são oferecidas a você. Eu te convido a orar comigo, para que Deus possa fazer com que você entenda o que é verdadeiramente a fé. A fé de uma visão que espera, de uma esperança que não está baseada em imagens ou em qualquer outra coisa, mas apenas em Jesus Cristo. Ore comigo. Vamos pedir e clamar juntos a Deus, para que possamos entender o que é fé e para que Ele nos dê essa esperança firmada sobre uma rocha, uma esperança que está firmada em Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela palavra do Senhor que recebemos. Agradecemos a Ti, ó Pai, porque a nossa fé não está firmada sobre a areia, mas sobre uma rocha que é Jesus Cristo. Te louvamos porque a nossa esperança não depende das imagens ao nosso redor. Te louvamos porque quando tudo desaba na nossa vida, podemos confiar no Senhor, de que em Jesus Cristo o Senhor nos sustentará, pois Ele é o nosso firme fundamento, o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, eu oro por aquele e aquela que nos acompanha, talvez colocando sua fé em tantas outras coisas, em si mesmo, colocando sua confiança na prosperidade, no dinheiro, ou até mesmo nas pessoas. Ó Deus, faça com que aquele que nos assiste, aquele que nos acompanha, seja transformado pelo Senhor, para que ele tenha uma visão esperançosa, de que se o Senhor fez o universo pelo poder da Tua palavra, como diz a Bíblia, o Senhor pode fazer tudo novo na vida daquele que nos assiste, através da palavra do Senhor. Crie, ó Deus, essa fé nos corações que nos acompanham. E, ó Deus, nos faça ter essa visão clara dessa esperança, deste fundamento, desta rocha que é Jesus Cristo. Transforma, ó Deus, a nossa vida. E aquele que ora comigo, aquele que está se colocando diante do Senhor nesse momento, seja também transformado por Ti e que ele entenda que a fé é uma visão esperançosa, firmada na promessa do Senhor, na Tua palavra. Que o Senhor assim nos abençoe, que a nossa vida seja construída sobre esse firme e sólido fundamento
que é o teu Filho Jesus Cristo, por meio de quem nós oramos. Amém e amém. Abraão é conhecido por muitos como o pai da fé. Paulo falou em Romanos daqueles que andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Mas por que este homem faz parte desta galeria tão especial? Após ouvir a voz de Deus sobre deixar a sua terra e seus parentes e seguir rumo a uma terra que o Senhor lhe mostraria, este homem deu o primeiro passo de uma fé que seria provada durante toda a sua vida. Partindo de onde estava com toda a sua família, incluindo seu sobrinho Ló, partiu rumo ao desconhecido, levando com ele em obediência apenas a promessa de Deus. Não demorou para que outra provação viesse e lhe fosse exigido se separar de seu sobrinho que tanto estimava. Ló optou pelas terras férteis do Jordão, mas Abraão permanecia com os olhos firmados na promessa do Deus que lhe daria uma terra e uma descendência. Mas como isso aconteceria se era este homem já idoso, assim como Sara, sua esposa? Deus não apenas lhe prometeu um filho, mas garantiu-lhe uma descendência que seria como as estrelas do céu. Era preciso fé para esperar no Deus que havia feito a promessa. Ele creu e esperou contra a esperança. O Senhor lhes deu a graça e, mesmo diante de uma fé ainda vacilante, a bênção de ver Isaque, o seu descendente, se concretizou. Contudo, o grande teste de fé estava por vir. Sua maior prova estava em obedecer a Deus, quando este pediu seu filho Isaque como um sacrifício. O episódio do Monte Moriá foi pintado por muitos artistas em toda a história. A prontidão para sacrificar um filho não é algo para ser esquecido. Já pronto para oferecer seu descendente como oferta, este homem de fé é impedido por um anjo. Houve uma voz do céu reconhecendo sua fidelidade ao seu Deus que proveu um animal que substituiria Isaque nesta grande prova. Hebreus afirma que ele cria que Deus poderia até mesmo ressuscitar Isaque caso morresse. Deus fez este homem uma bênção para todas as famílias da terra e usou a fé como meio para provar da sua graça. Pela mesma fé confiada a Abraão, você pode ser abençoado. Como? Crendo. Antes de qualquer coisa que Deus nos deu um substituto, Jesus Cristo, o sacrifício oferecido para perdoar nossos pecados e mudar nossas vidas. Abraão, um gigante da fé, um homem que teve o privilégio de antever, no monte onde seu filho seria sacrificado, uma sombra de onde toda fé precisa repousar, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída.
pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração ou pedir para fazer parte de nossas listas de transmissão e através delas receber todas as atividades da nossa igreja? É muito fácil, basta você enviar uma mensagem de WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela. Mas você também pode nos acompanhar em todas as atividades da nossa igreja pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou durante todo o nosso programa. Caso você tenha perdido alguma parte, a ministração da palavra ou alguma canção, você pode acompanhar este programa todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. Creia em Deus, tenha fé nele e que Deus abençoe ricamente a sua vida.